Graça e paz? Hoje a reflexão é sobre como vencer os desafios do dia a dia para concluirmos os nossos projetos. Olha só, Salmo 90, versículo 1 diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Davi entendeu que tempo eterno só se refere a Deus. E quando nós somos mais jovens, mais temos a sensação de que temos a eternidade toda para realizar todos os projetos. Mas a vida passa e seus desafios permanecem em cada fase. A reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é: como vencer os desafios e conseguir realizar aquele sonho que nós temos em produzir algo. Por exemplo, iniciamos um curso e abandonamos. Iniciamos um treino para o nosso corpo, de exercícios físicos, e abandonamos. Então, olha só o que diz o Salmo 90. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela sua robustez chegarem a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois tudo passa e vamos voando. Profundo esse versículo. Sabe por quê? Isso nos faz despertar para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós temos a fazer. Deus, Ele coloca nas nossas mãos tarefas para serem feitas para o nosso bem, para o bem de uma comunidade, para o bem de nossa família. E muitas vezes nós jogamos para o dia seguinte. E o que o salmista entendeu? Olha, os dias passam voando. E o que é a nossa vida? E olha só o que diz Eclesiastes 3, versículo 10. Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez toda apropriada ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, Salomão conclui: compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Olha só, Salomão foi o homem mais sábio de toda a sua geração. Deus concedeu a ele um dom do conhecimento, do entendimento que ninguém de sua época obteve. Mas no fim da vida, ele pegou toda aquela experiência e escreveu o livro de Eclesiastes. E ele compreendeu que mesmo que Deus venha colocar a eternidade no coração da humanidade, gotas da eternidade, nenhuma pessoa é capaz de prever o amanhã ou de saber o que acontecerá em seu destino. Por isso, a tarefa de vencer os desafios para que venhamos a concluir um projeto tem que ser dia a dia. Nós não podemos postergar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades em concluir algum projeto. E olha só o que diz Paulo aos irmãos de Roma. No capítulo 11, versículo 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que Paulo quer dizer com este verso tão rico? Para nos ensinar que nós dependemos dele para realizar os nossos
projetos, realizar as nossas tarefas, mesmo aquelas bem simples. Ninguém ensinou a ele. Por isso, nós temos que buscar nele a força para não desistir de nenhum sonho, de nenhuma tarefa que nos foi confiada. Olha só, Provérbios 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, em 6 dias toda a criação foi feita. No 7º, Deus descansou. E quantas vezes nós invertemos esses princípios? Nós queremos descansar 6 dias e trabalhar num único dia. Assim os nossos projetos não serão concluídos. E olha só, quando nós esperamos o tempo oportuno, esse tempo não será oportuno. Parece até uma contradição. O tempo oportuno de realizar algo, somos nós quem fazemos. Como vencer os desafios do dia a dia, para não desistirmos de nada que começamos a fazer? Tomando posse da força que vem de Deus. Olha só, Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele deu um comando. Tenha bom ânimo. O que nós temos que fazer a cada segundo de nossa vida? Deixar brilhar esse bom ânimo no nosso coração. E isso não é tão simples, é uma disciplina. Interessante. Quando nós iniciamos um curso, quando nós iniciamos algo que lá no futuro vai nos trazer um retorno, o inimigo de nossas almas tenta colocar no nosso caminho obstáculos. E como vencer esses obstáculos? Buscando em Deus a sabedoria, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, que só em Jesus podemos achar. E o que Jesus nos diz? Carregue a sua cruz dia após dia, mas tenha bom ânimo. Caminhe, não desista. Toda a sua palavra tem esses princípios que nos remetem a conquistar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos como tarefa. Olha o que Salomão disse, eu vou repetir, Eclesiastes 3:10. Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Deus pede que estejamos ocupados. Deus pede que venhamos a remir o nosso tempo. Olha o que está em Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E por que os dias são maus? Porque a cada dia que estamos caminhando para concluir um projeto, o inimigo de nossas almas se levanta com fúria para trazer desânimo, tristeza, falta de esperança, para dizer: você não vai conseguir. Mas olha só o Salmo 90. Davi, quando fugia da comitiva do rei Saul, que estava perseguindo ele por inveja. Olha que palavra profunda. Davi diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Davi não desistiu de sua caminhada, de conquistar aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Davi ia assumir Judá, Jerusalém, como rei. E para isso ele precisava de uma jornada de conquistas. Ele venceu leões, ele venceu gigantes, ele venceu inimigos da comitiva de Saul, que queria destruí-lo para que ele não assumisse o reinado.
Mas Davi não olhou para suas fraquezas e nem olhou para os obstáculos que a cada segundo aparecia diante dele. Ele simplesmente pegava a harpa dele, ia dedilhar, e ia entoar canções a Deus, ia louvar esse Deus, e ia colocar a confiança no Deus que ajuda na caminhada a não desistir de um projeto. E a minha reflexão para mim, para você hoje é: o que é que você tem a realizar? E que você precisa vencer o desânimo, você precisa vencer a falta de fé, de esperança. Você acha que não vai conseguir? Deus diz para mim e para você: antes que houvesse dia, eu era, eu sou, eu serei. E não há nada que possa impedir o meu agir na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? Até a próxima. Vença os obstáculos. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.